Muito obrigado, Eduardo, Michel. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que não é exatamente sobre a especialidade, mas é o caminho pelo qual construímos, né, a formação médica e a formação do especialista. Esse tema, né, quando eu comecei a pensar sobre o que eu ia conversar com vocês hoje, eu fui lá no programa Qual o Impacto, né, da Covid. Aí eu peguei só nessa manhã aqui e vi onde que aparecia Covid. E se você põe Covid na programação, você vê o impacto da Covid. Isso tem uma dimensão que todos nós estamos ainda vivenciando, experimentando. E deve continuar, mas eu acho que os 2 últimos anos eles foram muito intensos no sentido de revermos, de aprendermos coisas que a gente nem imaginava que a gente teria ou iria viver e aprenderia. Isso para falar, né, do ensino de infectologia, e aí eu fiz uma reflexão e uma proposta para essa apresentação, porque eu acho que é isso que eu tenho feito, eu acho que é isso que a gente pode e deve fazer. Como a pandemia nos permite repensar o ensino, não só de infectologia, mas o ensino médico, formação médica da graduação. E sempre é mais fácil quando a gente fala de algum tema, no meu caso, por exemplo, se falasse tuberculose resistente, eu estaria facinho, encontraria um monte de referência. Não é simples encontrar referências sobre esse tema. E se eu foco na infectologia, é menos simples ainda, é mais desafiador. E como a apresentação vai ficar disponível, eu consegui juntar um monte de referência aqui, que se vocês quiserem depois, sobre ensino de infectologia, muita coisa da IDSA, muita coisa, não é muita coisa, mas de tudo que apareceu está vinculado à Sociedade Americana de Doenças Infecciosas e à Sociedade Americana de Microbiologia. Eles trabalham fortemente nessa linha. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho disso, não necessariamente na perspectiva da pandemia, porque seria focar demais o tema e eu acho que a gente vai concordar, o ensino de infectologia nos cursos médicos do Brasil, ele varia demais. O Michel vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero entender um pouco como é que é isso, porque assim, a gente sabe que tem uma diversidade imensa. Fazemos de formas diferentes, em momentos diferentes, em contextos diferentes. E aí eu preferi trabalhar alguns princípios, né? Falar sobre alguns princípios que independem da pandemia, mas que na vigência da pandemia a gente foi obrigado a pensar, rever a forma de fazer. E foi essa a linha que eu escolhi para poder fazer a apresentação aqui para a gente hoje. Da onde que eu falo, né? Qual que é o meu background? O Eduardo fez aí o meu breve histórico, mas assim, eu sou professor desde 2000, comecei dando aula num curso de medicina na disciplina de infectologia. Em 2011 eu fui para a Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão. Eu ensino infectologia no 4º e no 6º ano, e eu supervisiono residentes de diferentes origens aí, óbvio da infecto, R1 de clínica neuro, R3 de pneumo. Eu atuo num centro que ajuda os professores da minha escola a desenvolver habilidades para o ensino, para avaliação, e também, atualmente, tem uma função de gestor. Semana passada eu fui eleito presidente da comissão de graduação, então eu trabalho com gestão do ensino. Eu era vice-presidente, agora estou na presidência. Mas para vocês entenderem assim, qual que é o meu olhar, né? Ele tem diferentes vértices. E quando a gente vai na literatura, eu escolhi como guia, a referência para o que eu vou apresentar aqui, esse artigo que é do professor Harding, vocês devem conhecer. Quem já fez uma prova prática de habilidades, chama OSCE, esse é o inventor do OSCE. Ele é da Universidade de Dundee. Ele criou essa ideia, né, fazer uma prova prática em rodízios, como aquela da anatomia, só que era clínica. E esse cara é um pensador da educação médica. E ele, nesse artigo, traz 10 elementos chaves que ele destaca para a escola médica do futuro. Vale a pena dar uma olhada no artigo, eu vou mostrar aqui rapidamente, porque eu vou tocar em alguns deles, eu não vou falar de todos eles, não. Eu vou falar dos que eu acredito que são importantes nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. É uma leitura agradável, você nem vê passar o tempo quando você lê um artigo desse aqui.
mas ele dá a base, inclusive da literatura internacional, para a gente falar um pouquinho sobre o tema dessa apresentação. E o item que eu começaria é o segundo. Ele fala assim: a gente tem que fazer um moving from just in case to just in time learning. E o que ele quer dizer? Essa mesma frase está no guia da IDSA. É o primeiro item das recomendações que a IDSA fez para rever o ensino de infectologia. Significa o seguinte, que a gente deve parar de focar em conteúdo, em quantidade de informações a ser retidas. Isso não tem futuro, né, já há muito tempo. E a gente tem aquela tendência, como especialista, vou ensinar o máximo que eu puder, porque vai que um dia precisa. Se o dia precisar, ele tem que ter habilidade para chegar lá, a partir das hipóteses que ele elabora do problema que ele está enfrentando. Então, esse é um ponto fundamental. E essa é uma luta em toda a formação, seja da graduação, mais até do que da própria residência. A gente quer cobrir tudo, a gente quer falar tudo, nós somos especialistas, só que quem está aprendendo se perde no meio daquilo que a gente está compartilhando, tentando trazer para despertar o interesse. Isso também no documento da IDSA, porque o artigo é sobre a crise da formação do infectologista, né, da procura dos infectologistas pela especialidade. E eu vou falar daqui a pouco, tem uma hipótese que tem a ver com a formação na graduação. Isso pode ser uma das razões que as pessoas têm diminuído o interesse. Isso aqui vocês já devem ter visto em diferentes lugares, né? A velocidade com que a quantidade de conhecimento duplica, né? Está menor do que 73 dias agora. Tá? Então, se a gente focar no conhecimento, no conteúdo, a gente vai falhar, inevitavelmente. E qual é o exercício de quem planeja e organiza experiências educacionais? Especialmente na graduação. De tudo que tem de interessante, de tudo que tem de importante, o que é essencial? Essencial para quem? Para o aluno do terceiro ano? Para o aluno do quarto ano? Para o aluno do quinto ano? Porque muda. Dependendo do nível do aprendiz, o que é essencial muda. E eu tenho que fazer boas escolhas. Porque se eu tentar o just in case, eu geralmente vou deixar o cara perdido e agoniado, angustiado, porque ele acha que aquilo é inalcançável, inatingível. Costuma diminuir o interesse do estudante. Muito bem. E para isso, a gente precisa mudar a nossa postura. A gente, na formação da residência, a gente acaba fazendo isso, né? Até porque o residente está mais maduro. A gente é um facilitador da aprendizagem, a gente não vai lá e ensina tudo. Ele que nos desafia muitas vezes. Na graduação, a gente quer ter o papel de quem vai prover toda a informação. E a gente deve rever essa postura, né? Focando sempre nos temas e informações essenciais. Outra coisa que a gente precisa e não pode esquecer, a gente foca muito, pega a ementa, o plano de ensino de qualquer curso de infectologia que existe em qualquer das mais de 300 escolas do Brasil. Vai ter uma lista de nome de doenças lá, muito provavelmente. A gente fala nada de atitude, a gente fala nada de profissionalismo, a gente fala, ou muito pouco, sobre comunicação de más notícias. Que é lugar melhor do que uma experiência com infectologistas para comunicar uma notícia? Um diagnóstico de HIV, por exemplo? Então, de novo, é aquela questão do foco muito no conhecimento. Um outro tema que esse artigo nos provoca, e esse aqui é antigo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar disso, né? Vai discutir currículo, como é que é a integração básico-clínico? Conversa que sempre está presente. E a gente tem tido avanços. Muito legal o documento. As referências vocês vão encontrando nos próximos slides. Do documento da IDSA, eles dizem que, nesse artigo, que a coisa está melhorando. Eles reconhecem melhorias, né, de experiências de integração nas revisões dos currículos. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. E essa integração, de fato, eu queria provocar vocês, porque é uma coisa que eu tenho discutido na minha escola, nós estamos revendo o currículo. E uma das coisas que a gente fala de integração, nós clínicos sempre queremos, né, falar assim, não, lá no básico não está bom, vamos lá para dar uma dica, para ver como que as coisas podem... Eles ficam muito irritados. Porque a conversa não é boa, ela nem sempre é respeitosa. E eles se sentem diminuídos, e como se a culpa fosse deles. E se a conversa começa assim, ela não vai terminar bem. Então, a primeira coisa que eu queria fazer um convite para nós, clínicos, né, se formos convidados para participar de uma discussão como essa,
Vamos fazer o contrário? Vamos trazer as ciências básicas para o clínico? Não sei se vocês sabem que, em breve, os currículos médicos, na maioria dos cursos, vai trabalhar com 3 anos de internato. Essa é a tendência, isso vai crescer, gostemos ou não, concordemos ou não. Nas escolas no exterior, isso é uma tendência também, tem acontecido. Tem um sentido nisso, você vai aprender num contexto mais de prática, menos de teoria. E aí, eu vou trazer um artigo para vocês, foi o primeiro artigo que eu vi, ele está publicado no Academic Medicine, que é o New England Journal of Medicine, da educação médica. Então, assim, quer saber qual que é o melhor jornal da educação médica? É esse aqui. E ele foi publicado em 2008, e os autores promovem assim uma proposta, apresentam uma proposta da gente ter, durante o internato, o ciclo clínico, experiências, e geralmente seriam motivadas por um caso, e esse caso previamente preparado, nós vamos discutir, e os nossos colegas das ciências básicas vão dar sentido àquilo que a gente vê na apresentação clínica. O exemplo, que eu acho que é um dos exemplos, tem inúmeros, se a gente pensar na Covid, aquela primeira parte da Covid, os 15% dos pacientes que ficavam graves. Quando começou a se estudar tudo e viram que os neutrófilos, a resposta imune inata, os TRAPs, né, tinham uma participação no processo inflamatório, naquele quadro grave que a gente observava, vocês imaginam a gente fazendo uma discussão dessa a partir de um caso, e aí o imunologista, o patologista, mostrando como isso acontece no nível da interação do sistema imune, uma resposta que está exacerbada, a apresentação disso na necrópsia, no quadro lá no pulmão, explicando não só o quadro clínico, mas sugerindo caminhos para o tratamento. Nós temos que moderar esse mecanismo, precisa ser atenuado, porque ele pode, né, se você conseguir manejar isso de uma maneira adequada, você pode melhorar o desfecho. Então, esse tipo de experiência, óbvio que precisa de um planejamento, mas ela deve acontecer com alguma frequência. Em algumas escolas chama Grand Rounds. Você tem uma reunião clínica, mas ela tem um componente que é igualmente equivalente entre as ciências básicas e as ciências clínicas. E isso, eu não sei se vocês concordam comigo, nos permite falar um pouquinho da magia. Que, quando você entende, sabe aquela coisa assim, é isso que acontece? Eu já senti isso várias vezes, é o que me faz fazer o que eu faço. Entendi, assim, e isso é uma das coisas que o artigo que fala sobre o ensino de graduação motivando a escolha da especialidade, é esse tipo de coisa que pode fazer diferença, porque o cara fala assim, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar nesse campo, nessa especialidade. Isso acontece cedo na escola. Esse outro artigo, eu recomendo fortemente, é da Texas Tech University. As referências desse artigo é onde eu encontrei tudo que eu queria sobre educação. E lembrem que isso vai estar disponível para vocês, todo mundo vai ter acesso, né, na apresentação inteira. Esse professor, o Cervantes, ele trabalha várias possíveis causas para a crise da formação de infectologista. Em 2020, já estávamos no meio da confusão. Eles não conseguiam preencher vagas, os fellowships disponíveis para doenças infecciosas nos Estados Unidos. E aí eles fizeram uma discussão sobre isso. Tem várias hipóteses para isso, eu só vou falar da hipótese relacionada à graduação. E a hipótese que eles levantam tem a ver com isso que eu estou falando, que talvez um ensino de microbiologia, muito teórico, com muita aula, com muito nome de micro-organismo, ele não fazendo conexão com o sentido que aquilo tem para a prática da futura profissão, pode ser, eles não afirmam, mas pode ser um dos elementos que traga dificuldade. E a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, olhando para isso, junto com a de microbiologia, começou a trabalhar essa aproximação para poder falar desse tema, ou pelo menos trazer para o currículo esse tema de uma forma mais atraente, baseado em casos, baseados em discussões. E aí, assim, nós estamos falando dos primeiros 3 anos do curso de medicina. Como rever isso? Óbvio que precisa de parceria e de mínimo consenso entre os clínicos e os nossos colegas da área básica. Muito bem. O que aparece mais? O ensino de imunologia, porque eu não sei se vocês concordam comigo. Microbiologia e imunologia, né, interação parasita-hospedeiro. Se a gente entende isso, a gente entende quase tudo do que acontece na expressão clínica dos casos. Só que são áreas imensas, de grande quantidade de conhecimento. E aí, de novo, aquele exercício de escolher o que é essencial, os padrões. Então, como é que é a resposta imune na infecção bacteriana? Como é que é a resposta imune nas doenças granulomatosas? Vocês concordam comigo? Se eu falar disso, eu não preciso falar de 300 doenças?
Como isso acontece? E eu trabalhando isso, dando parâmetro do que é princípio na resposta imune e nos mecanismos de agressão que esses micro-organismos têm. É muito parecido. Eu posso eleger um micro-organismo para dar o exemplo daquele grupo, em vez de querer falar de 200 temas diferentes em bacteriologia. Tem uma experiência que eu encontrei, que parece bem interessante na Europa. Vários países se reuniram para poder montar um curso de infectologia comum, que seria oferecido em qualquer país. A experiência está descrita e eu destaquei uma frase da conclusão, que é essa daqui, de novo apontando na mesma direção. Os clínicos e os microbiologistas precisam fazer essa coisa seguir adiante, né, enfrentar os desafios juntos. Porque se a gente continuar separado, a gente vai continuar dificultando o sentido que o estudante tem que dar para o que é a infectologia, porque ela é junta com a microbiologia, com a imuno, com a epidemiologia, com a medicina baseada em evidências. E a gente fica lá nas nossas doenças, a gente fica lá na fisiopatogenia, a gente fica lá no diagnóstico e tratamento. Em vez de economizar nas doenças e abrir espaço para isso, a gente quer falar tudo de todas as doenças. Acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Muito bem, então esse seria o da integração. Esse aqui é o mais importante de todos, na minha opinião. Que o Harden fala, né? A gente tem que nos movermos do Mystery Tour para o Mapped Journey. O que é isso? Resumindo, vocês sabem o que é isso. Qualquer experiência educacional, quais são os objetivos de aprendizagem? Isso tem que estar declarado, explícito. Ninguém pode ter dúvida do que a gente quer alcançar quando terminar a experiência. Como essas coisas que eu disse que são objetivos serão alcançadas pelos estudantes? Né? Como os estudantes, como se conecta com aquilo que ele está fazendo de curso, como ele vai alcançar os objetivos, que são as estratégias de ensino, como eu sei se eles chegaram lá ou não? Então, preciso ter uma estratégia de avaliação compatível com aquilo que eu disse que é o objetivo. E como fazemos a avaliação dessa experiência educacional? Não sei se vocês fazem isso. Quem coordena a disciplina aqui, você pergunta como foi? Está adequado? Faltou alguma coisa? Tem alguma coisa para melhorar? No internato eu pergunto, porque eles vão para, sem brincadeira, são 10 lugares diferentes. Os alunos se espalham num monte de lugar. E uma pergunta que apareceu, a partir de queixas que tinham relatadas, que eles foram desrespeitados, tem uma pergunta, você foi respeitado em todos os locais que você teve? Porque tinha brincadeirinha, tinha coisa, e as pessoas se sentiam ofendidas. Eu só soube disso porque tinha um espaço para eles relatarem. E a partir daí tem uma pergunta lá. Quando todo mundo diz que foi respeitado, concordo fortemente, eu concordo, eu estou tranquilo. Quando não tem, eu quero saber o que está acontecendo. E acontece, viu, gente? Não, acontece. E por várias razões a gente precisa estar atento e a gente pode cuidar disso. Isso é planejamento. É o plano de ensino e aprendizagem. Isso aqui é de um religioso e filósofo persa, de antes de Cristo, né? Ele falava que quem viaja sem guia, né, vai precisar de 200 anos para fazer uma viagem que demoraria 2. É isso que um plano de ensino bem feito pode fazer na experiência educacional, seja da graduação, da residência ou da pós-graduação. O item 7, né? Um programa uniforme ou um currículo adaptado? Aí aparece esse quadrinho aqui amarelo, o desafio é enorme. Esse aqui não é fácil, não. Nós sabemos o que é medicina personalizada, não sabemos? A gente não trabalha educação nesse conceito. Todo mundo tem 6 anos para formar médico. E se não formou é porque você não é competente no nosso ideário. Mas as pessoas são diferentes. Se você trabalhar dentro dos princípios da educação, vai ter gente que em 6 anos não chegou lá, na competência, e vocês devem conhecer, com certeza conhece, gente que com 4 anos e meio já chegou lá e quer fazer um mestrado ou um doutorado e tem lugar que faz. O cara termina o 6º ano, no primeiro ano do RO ele já terminou o doutorado. Por quê? Porque o tempo e a habilidade e o envolvimento ele é diverso. E a gente trata na educação todo mundo igual. Você bota a caixinha dos 6 anos lá, passa a régua e ou está dentro desse modelo ou você está fora. Vocês concordam que para mexer nisso não é trivial. Mas saber disso é fundamental. Reconhecer isso é fundamental. Porque vai ter gente que vai precisar de um pouco mais de tempo. Isso não é ser reprovado. É a gente reconhecer pela avaliação que ele precisa de algo mais e ofertar algo mais quando necessário, para quem precisa. Na medicina é 5 a 10% dos nossos alunos. Na média, todo mundo caminha bem nesse tempo ofertado. E quem está falando isso, gente? Não sou eu. Desde 2010, tem recomendações da Fundação Carnegie, por exemplo, de como trabalhar isso, de como
lidar com essa questão do ensino adaptativo, do currículo adaptativo, e não tudo muito previamente prescrito e formatado. O 8º item daqueles 10 lá que eu escolhi, né? Esse ele escreveu antes da pandemia, né? A gente falha em usar as tecnologias de aprendizagem, as TICs, né? Tecnologias da informação. E a gente falha porque a gente não consegue fazer uso criativo e efetivo delas. A gente fica tentando usar uma coisa que é nova, mas do jeitinho que eu fazia antes. E a pandemia, nesse ponto, fez uma grande diferença. Acho que todos nós avançamos na nossa curva de aprendizagem em relação ao uso dessas tecnologias. Todos, indistintamente. Eu acho que eu aprendi muita coisa em 2 anos. Eu até ensino hoje algumas dessas coisas, né? Falo, faz assim, faz assado. E isso é muito bom, isso é um ganho que a gente teve, uma oportunidade que nós tivemos. E a minha visão para o futuro é a gente fazer escolhas baseadas nos objetivos de aprendizagem, usando estratégias que podem ser presenciais, mescladas com estratégias que podem envolver tecnologia da informação ou qualquer coisa que envolva um ambiente, uma plataforma virtual. Esse é o caminho que eu tenho seguido. E no artigo do Harding, ele fala, né, que a gente tem que fazer uso criativo, né, para dar suporte a essas mudanças educacionais para o mundo que a gente quer ver. Então, dá asas para a nossa criatividade, para aquilo que a gente quer fazer usando essas tecnologias. O outro item que é fundamental, e que eu acho que afeta a todos nós, independente da pandemia, é que a gente sempre faz a avaliação do estudante compartimentalizada nas disciplinas. E o caminho é de um programa, um sistema de avaliação. O que é isso? Eu posso ter nada de avaliação, eu posso usar um método só, o que a maior parte de nós faz, até na residência, tem muitas residências que fazem prova escrita, só. Como que eu vou dizer que um cara que vai formar especialista, com prova a cada 3 meses, uma prova escrita, ele está competente? Para a prática, que envolve habilidades clínicas, que envolve atitudes, é pouco. Um método só não dá conta disso. Posso usar múltiplos métodos não articulados, eu posso articular múltiplos métodos. E aí eu faço o quê? Eu tenho lá que avaliar conhecimento e habilidade para aplicar, habilidades clínicas, profissionais e atitudes. E eu estabeleço uma estratégia que tem diferentes métodos com diferentes fortalezas e fragilidades. Aí eu estou no sistema. E o que eu estou fazendo? Eu estou avaliando competências. Só assim eu avalio competência. Você faz prova escrita, prova de... Eu estou avaliando conhecimento, posso até fazer bem feito, mas não estou avaliando a competência para a prática profissional. Isso aqui é de um colega, o Dalio Cecílio, lá da Unicamp, que é top. E ele fez uma palestra para a gente outro dia, eu emprestei os slides dele aqui. Que é, a gente aprendeu isso na pandemia, eu fiz sem saber. A gente aumentou o número de avaliações, porque estava no online, né? Pequenas avaliações com caráter formativo, então a gente aprendia alguma coisa, avaliava um pouquinho, aprendia alguma coisa, avaliava um pouquinho. E se ele fazia avaliação lá na plataforma, eu ia falando, ok, você está fazendo as tarefas, isso vai te dar, vamos dizer, uma parte da avaliação que eu vou dar para provar você ou não. Isso fica tudo registrado facinho no Moodle, por exemplo. E ele fala do efeito de espaçamento. Isso aqui é conhecido há 1885, gente. Quando a gente aprende alguma coisa, lendo ou tendo uma aula, olha aqui, ó, em minutos, em horas, em um mês, o quanto que a gente esquece. Isso é evidência, acontece. O que se descobriu a partir daí? Que quando eu estudo, tenho uma aula ou leio alguma coisa e tenho a oportunidade de ser desafiado para alguém me dizer, né, assim, eu aprendia, e aí o professor me fala assim, o que você lembra do que você aprendeu? Ou responde essas perguntas aqui a respeito do que você aprendeu. Alguns dias ou 1 ou 2 semanas depois. Não é nova aula não, é só dar um teste ali, um desafio. Isso aumenta a retenção. Olha aqui, ó. Se eu faço isso aqui está tudo slide do Dario. Eu crio essas oportunidades, eu retomo no início da próxima aula, escreve aí uma coisa importante que você lembra do que nós falamos na aula passada de dengue. E aí eles param lá 10 minutos, eles anotam e te devolvem. Eu não vou nem corrigir isso. Esse exercício é o efeito do espaçamento da avaliação. Ele aumenta a retenção. Toda vez que a gente é desafiado a lembrar de alguma coisa que a gente aprendeu, isso aumenta a nossa habilidade, a nossa capacidade de continuar lembrando daquilo e usar aquilo quando for necessário. Tá certo? Muito bem. E isso seria uma razão para a gente, se a gente fizer avaliações sequenciais, sempre botar alguma coisa dos temas que vieram antes nas avaliações futuras.
Os alunos odeiam isso, porque eles falam assim, eu não dou conta, eu quero estudar para a prova, é muita coisa, professor. E por quê? Né? Quem nós somos? Estudantes. O que a gente faz? A gente estuda para a prova. E depois? Depois a gente esquece. E é duro, assim, é uma luta aí de percepções e de olhares, mas a gente, enquanto educador, a gente tem que trabalhar para um outro olhar, diferente desse. E a gente pode incorporar isso, e com as plataformas, com a educação mediada por tecnologia, isso é fácil de fazer. Fica tudo registrado lá. Para finalizar, a gente deve... Esse também está com o desafio aqui, enorme desafio. A gente pratica de maneira interprofissional, mas a gente não aprende de maneira interprofissional. Eu brinco assim, que para os internos, quando eles vão para a enfermaria, especialmente a de HIV, foi a primeira enfermaria que a gente conseguiu ter todos os profissionais, lá em Ribeirão. Lá ele entende o papel de todo mundo, inclusive na visita as pessoas participam, quando não tinha pandemia, né? Porque agora a enfermaria toda é de Covid, no momento ela é toda de Covid, nas últimas 3 semanas. Mas a gente tem que trabalhar essa questão da interprofissionalidade. Isso tem recomendação internacional, da OMS, só que não é tarefa simples de fazer, porque cada um vive no seu quadrado ali, e não é fácil da gente fazer as interfaces com as outras profissões na graduação. Porque quando vai para a prática, a vivência ela é interprofissional. Ainda bem. O que nós podemos fazer é destacar que isso está acontecendo, a importância dos diferentes profissionais para a escolha, para a tomada de decisão sobre o que é melhor para o paciente. Muito bem. E aí tinha lá, né, qual foi o impacto. Eu vou escolher uma coisa só para falar, meu tempo está terminando, o impacto que eu vi e que, por exemplo, eu não sabia como responder essa pergunta quando começou em março de 2020, a gente fez uma reunião de toda a congregação, do grupo e da comissão de graduação. Vamos parar, a USP tinha falado que ia parar tudo e a gente vai parar ou não vai parar no curso de medicina? Todo mundo passou por isso aqui que estava envolvido em algum curso. Vai parar ou vai continuar? O Brasil inteiro quase parou tudo. O que é antes do internato, todo mundo parou. No internato, a maioria parou, algumas não pararam. Algumas não pararam, seguiram. Mas não tinha resposta para isso. A gente para ou continua? E essa aqui eu aprendi. Né? Por quê? O debate era o seguinte, não, mas esses alunos aqui vão aumentar o risco de transmissão para os nossos pacientes, são pacientes com doenças graves, manda os internos tudo para casa. Tá. E se a pandemia demorar 3 anos, 5 anos? Quem que vão ser os profissionais que vão, inclusive, dar fôlego para nós, para dar conta desse desafio? Então, lá em Ribeirão a gente seguiu no internato. E um tempo depois, a gente foi retomando, quando a situação melhorou, do 1º ao 4º ano. A maior parte foi feita online. Mas as práticas do curso de medicina continuaram, com muita briga com a superintendência do hospital, porque tinham receio de isso trazer problema. E a gente fez esse exercício aqui da balança. Tem riscos para a formação e tem riscos agora. Não tem risco zero. Começa daí. Segundo, a gente tem que reconhecer que formar e entregar para a sociedade profissionais de saúde é tão importante quanto cuidar da saúde de pessoas, protegendo-as de riscos desnecessários. Aliás, isso devia existir desde sempre, porque tem doença infecto-contagiosa no ambiente de trabalho desde sempre. E muitas das medidas de proteção, não só pelos alunos, mas por profissionais, eram e às vezes ainda continuam sendo negligenciadas. Então isso não mudou, é a mesma coisa. Os estudantes colocam o paciente em risco, qualquer um de nós que cuida de pacientes que não aderir às medidas de proteção, coloca assim em risco e o outro em risco. Então não é essa a situação que está nos trazendo. E vocês concordam que assim, eu não sei, eu acho que ninguém aqui teve essa oportunidade de viver uma pandemia. Assim, eu não sabia o que era isso. Eu tinha ouvido da gripe espanhola, mas desse tamanho, desse porte, eu aprendi agora. Eu nunca tinha vivido antes. Imagina a gente privar os nossos estudantes de viver isso. Mas é fácil falar hoje. Quando a gente estava discutindo isso lá, era briga de foice no escuro. E outra coisa que eu acho que a gente aprendeu muito, né? Essa aqui é uma notícia de jornal de uma festa, num daqueles piores momentos. Teve época em Ribeirão que tinha 70 pacientes entubados nas UPA. Entubado. A gente brincava, se algum de nós precisar de CTI, estamos ferrados, porque não tinha onde. Foi o meio do ano passado, julho do ano passado. E os caras fazendo festa. A gente não pode falar só de infectologia, a gente tem que falar de mais coisas. De quem somos e de como a gente quer e deve se comportar. Para finalizar, a gente não pode esquecer, isso a pandemia nos obrigou a fazer também. Quem que a gente é, quais são as nossas prioridades. A gente está acostumado num mundo de super competição e de pouca colaboração.
E a gente tem que fazer a pergunta, quem a gente deseja ser e quem a gente deseja, qual a mensagem que a gente quer passar para os nossos estudantes? E a mensagem é entre ser o melhor do mundo, super competição, ou o melhor para o mundo, para o outro. Ajudar, cuidar. Eu sei o que eu quero. Isso ficou mais claro depois de tudo isso que a gente viveu. E para acabar mesmo, acabou ali. Onde que nós estamos, para onde nós vamos, não importa tanto quanto quais são os nossos valores e, principalmente, com quem a gente pode contar nessa caminhada. E isso, a pandemia, essa foi uma das coisas mais importantes. Com quem a gente está junto nessa situação que foi, em alguns momentos, desesperadora.